Glória a Deus, quero cumprimentar a amada igreja em Cristo Jesus, com a paz do Senhor Jesus. Sabemos, irmãos, que os dias são diferentes, são tempos difíceis, mas tempos onde o Senhor tem nos honrado e nos sustentado com sua mão de poder e graça. Tenha grande orgulho de saber que você é a menina dos olhos de Deus. E por isso Deus tem cuidado de você poderosamente. Deus não tem deixado que o mal chegue próximo à sua tenda. Deus tem te guardado e zelado pela sua vida. E isso faz com que nós sejamos o povo mais feliz dessa terra. Vamos ler a palavra do Senhor para dar início a esse culto, que está lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, bem conhecido de toda a igreja. Diz assim a palavra do Senhor: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Vamos orar em função dessa palavra, que o Senhor possa alcançar a sua vida, e que em nome de Jesus, somente a graça dele se faça presente neste lugar, em nome de Jesus. Deus amado, nós pedimos a tua misericórdia, a tua graça. Obrigado porque o Senhor é quem tem cuidado de nós, o Senhor é quem tem nos agraciado com teu poder e com a tua santa presença, ó Pai. Obrigado pela forma que o Senhor tem conduzido a tua igreja, mesmo em tempos difíceis, o Senhor tem nos blindado, o Senhor tem nos guardado, zelado por nós. E aqui está a tua palavra, Senhor, para poder falar ao teu povo, e também aqueles que não te conhecem, que possam te conhecer a partir de hoje, entender que o Senhor tem uma obra grandiosa na vida de cada ser humano dessa terra, que nós possamos nos prostrar diante de Ti e pedir que somente o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, somente Ele venha falar aos nossos corações nesse momento de palavra. É o que nós pedimos e Te agradecemos. Alcança todos os servos Teus com a Tua presença, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança. Amado irmão, igreja do Senhor, em quem está a nossa esperança? Se nos perguntarem isso hoje, qual é a nossa resposta? Os dias são maus, os dias são terríveis, mas nem por isso nós deixamos e não podemos deixar de confiar no Deus que nós servimos, porque afinal de contas, a igreja, ela é para fazer diferença nessa terra, e nós temos feito com a presença de Deus em nossas vidas. Esperança é esperar em confiança, é saber que em tudo, por tudo, Deus está no controle de nossas vidas, é saber que no momento certo Deus nos abençoará, é saber que Deus é o dono de tudo, e na hora dele, Ele estará com as mãos disponíveis a nos abençoar. Mas para isso, é necessário nós mantermos os nossos corações voltados para o Senhor, mantermos a nossa esperança ativa, crendo que no momento certo Deus virá com a bênção a nosso favor, seja ela uma cura que tanto esperamos, seja ela uma bênção, uma porta, enfim, em qualquer área de nossas vidas, o Senhor, Ele está apto e com suas mãos abertas a nos abençoar. Mas para isso, para que a nossa esperança tenha validade, é necessário que nós conheçamos o Deus a quem nós servimos. Em Jó 42, 21, diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Agora eu conheço pela sua grandeza, agora eu conheço de andar contigo, agora eu conheço pelo teu poder de fazer todas as coisas a favor daqueles que te servem. Jó, ele passou dias difíceis, talvez o ser humano mais provado nessa terra tenha sido Jó. E em nenhum momento você vê ele murmurando, questionando. Muito pelo contrário, no final do livro de Jó, ele fala que agora os meus olhos te veem, agora eu passo a conhecer, como também sou conhecido de ti. A importância de nós termos essa confiança em Cristo Jesus é sabermos que não importa a adversidade, importa o poder que nos cerca, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Existem adversidades ao longo do caminho, com certeza. Mas para que o Senhor permite isso? 1 Pedro 1,7, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. No momento da prova, amados irmãos, nós não podemos olhar para o problema, nós não podemos olhar para o gigante, mas nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus diante das nossas adversidades. Imagina se Davi, no momento em que Golias afrontava o povo de Deus,
Imagina se ele temesse o tamanho daquele homem. Imagina se ele temesse a força, o estrago que ele estava fazendo em Israel. Imagina se Davi não tivesse a confiança plena em Deus, que Deus pudesse fazer aquela obra grandiosa. Em 1 Samuel 17, 45 a 47, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Crente amado em Cristo Jesus, não importa o tamanho do seu problema, da sua adversidade, da sua prova, se você tem sua esperança firme em Cristo Jesus, saiba que no momento certo Ele virá com a bênção para a sua vida, no momento certo Ele te socorrerá, no momento certo Ele dará a vitória que o teu coração tanto almeja. Mas, afinal, o que importa quando nós passamos pelas batalhas e pelas provas? Primeiro, como está a nossa vida com Deus? Você está em comunhão, buscando, consagrando, santificando, orando, crescendo a cada dia mais? A vitória ela é certa em Cristo Jesus. Salmos 27, de 5 a 9. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também agora a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão em redor de mim. Por isso oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem piedade de mim e responder-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não esconda de mim a tua face, não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes nem me desampares, ó Deus da minha salvação. No momento certo, na hora certa, Deus virá com a bênção, mas isso é para aquele crente que tem raiz. Isso é para aquele crente, como diz aquele louvor, que suporta as provas, que adora, mesmo ainda que tudo pareça mal. Só quem tem raiz suporta essa provação em Cristo Jesus. Mas se porventura você que nos ouve ainda precisa acertar os seus caminhos, precisa endireitar as suas veredas, faça o quanto antes, reconhecendo as suas falhas, seus pecados, e dando um basta em tudo que não glorifica a Deus, voltando ao primeiro amor. Provérbios 28, 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não importa o preço que você vai pagar pelo erro, porque uma coisa é certa, irmãos. A justiça de Deus, quando existe algo em nós que é contrário à sua vontade, contrário à sua glória, nós temos que acertar até o último ceitil. E nós temos aprendido isso ao longo desses 26 anos que vamos inteirar esse ano de Igreja Batista do Evangelho Pleno. Nós temos visto da nossa vida do nosso pastor como ele tem nos ensinado a termos esperança, uma esperança viva em Cristo Jesus. E mais do que isso, irmãos, não só na vida dele, é incrível como o pastor ele tem uma esperança por nós. É incrível como o pastor ele ora e zela pela vida de cada um de nós, por aquilo que o Senhor tem como promessa na minha e na sua vida. Nós temos ali um intercessor nos ajudando, lutando e ombreando para que ninguém venha se perder, mas para que todos possam se arrepender e alcançar a promessa de Deus. E você que porventura nos assiste, que ainda não é crente em Cristo Jesus, tem uma vida difícil, cheio de problemas, dificuldades, faça como em Romanos 10, de 8 a 10, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. É importante você ter esse entendimento, que é só através de Jesus Cristo que nós podemos ter uma vida plena. É só através de Jesus Cristo que nós podemos ter uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de retidão, uma vida abençoada.
Saiba que o Senhor, Ele te ama muito e Ele quer salvar a sua vida. Não só você, mas também aqueles que são caros para ti, são preciosos para ti. E nós, como povo de Deus, nós temos essa responsabilidade de fazer com que a nossa esperança, ela possa expandir nesse mundo e as pessoas vejam Jesus Cristo em nós e queiram o que habita dentro de nós. Mas isso só é possível se nós tivermos uma vida em retidão, se nós tivermos uma vida com índole, se nós tivermos uma vida que verdadeiramente reflete como um espelho a glória de Cristo Jesus. Do contrário, nós podemos ser vergonhas para Cristo. E o Senhor não tem prazer naqueles que recuam, naqueles que retrocedem, naqueles que envergonham o seu nome. Afinal, a sua esperança, igreja, ela está em quem? A minha esperança, ela está em quem? Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, na sua angústia, no dia mau, saiba que você não está clamando sozinho, saiba que o Espírito Santo de Deus, Ele está clamando por você, te ajudando, te dando forças, fazendo com que na sua fraqueza você tenha força através dEle. Mas para isso é necessário nós termos uma vida de comunhão constante com o Senhor. Só assim nós poderemos ser abençoados por Ele. Só assim o Senhor terá prazer em nos usar para levar a sua palavra a quem quer que nos cerque. Só assim o Senhor poderá fazer a obra que um dia Ele prometeu para cada um de nós. Aliás, irmãos, qual é a obra que Deus prometeu na sua vida e na minha vida? De 1 a 10, quanto essa obra já se concretizou? Sabemos que 2020 foi um ano diferente, um ano para muitos terrível, um ano com muitas percas, um ano com muitas batalhas, empresários tendo dificuldade, empresas quebrando, essa doença se alastrando de forma terrível. Mas para nós que servimos a Deus, nós vimos a proteção do Senhor em tudo. Nós vimos crentes sendo promovidos, nós vimos crentes sendo abençoados, crentes ganhando bênçãos inefáveis na presença de Deus. E o mais importante, nós vimos a proteção do Senhor na vida nossa, que procura andar em comunhão e retidão, mesmo com todas as falhas que nós temos. Nós vimos como Deus é amor e como Deus é justiça. Mas para isso é necessário nós mantermos a nossa comunhão firme, constante. Clame a Deus para que o poder dele se aperfeiçoe em momentos de fraqueza. Não limite a ação de Deus. A nossa ação, ela é limitada. O nosso agir, ele tem ali um limite. Mas a ação de Deus, ela é ilimitada. Deus faz aonde não tem mais solução. Deus dá laudo onde já existe morte decretada. Deus vai lá e dá vida. Deus cura onde já não tem mais remédio. Porque Ele é um Deus de poder que tem zelado pela vida de cada um de nós. Ele tem cuidado de ti, igreja, Ele tem cuidado de mim. Mas para isso é importante nós continuarmos buscando, confiando, porque a nossa esperança ela não é só nas coisas dessa vida. A nossa esperança é saber que um dia o Senhor nos chamará, e esse dia está muito próximo, esse dia está muito breve. O mundo ele já nos dá sinal de que a qualquer momento Jesus Cristo buscará a sua noiva. E nós temos que estar preparados com os corações contritos, com o coração quebrantado, clamando, desejando ardentemente a presença de Deus. Aonde você estiver, aonde Deus te levar, aonde Deus te conduzir, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de interceder, porque os dias eles são maus, mas são dias breves para a glória do Senhor Jesus. Jeremias 12:5. Se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os a cavalo? Se tão somente numa terra de paz está confiado, como farás na enchente do Jordão? Irmãos, no dia da adversidade, o Senhor nos livra de todas elas. É no dia mau que o Senhor mostra a sua força. É no dia que nós estamos ali no sufoco, como parecendo que agora não tem mais solução. É nessa hora, é nesse momento que o agir de Deus vem e que mostra a vitória que Ele tem prometido para cada um de nós. Eu tenho certeza que a amada igreja, que o povo de Deus tem muitas experiências nesse sentido. A vida do nosso pastor ela é repleta de testemunhos onde Deus foi lá e deu a solução na última hora, mas também por causa de uma vida íntegra de comunhão e adoração.
nós temos ouvido e visto uma palavra unânime na vida do pastor, uma invictude grandiosa, e nós temos esse rastro para seguir. Então siga o rastro do teu pastor, siga o rastro do nosso pastor, igreja. Pastor Balmiro e toda a sua família é um exemplo para todos nós, e nós temos que continuar caminhando, honrando, ombreando, juntamente com o servo de Deus. Todas as dificuldades que estamos vendo no mundo, nós temos visto o cuidado e zelo de Deus em tudo em nossas vidas. Quantas bênçãos Deus derramou, quantas portas se abrindo, promessas se cumprindo, promoções, curas diversas, como já foi falado. Veja que o cenário, irmãos, o cenário pode ser diferente. 2020, 2021 está apontando para um cenário diferente. Mas mesmo nesse cenário diferente, o nosso Deus permanece o mesmo. Ele é imutável na sua glória. Aliás, onde o pecado abunda, superabunda a graça de Deus. Quanto mais nós vemos que os dias são maus e nos apertam, nos sufocam, mais nós temos visto a presença de Deus em nosso viver, mais nós temos visto Deus nos cercando e nos blindando e derramando toda a sua graça a favor de nós. É para isso que nós fomos constituídos, para poder dar exemplo aonde o Senhor nos levar. Não importa a sua dificuldade e a sua peleja, o que importa é que o Deus da peleja, que o Deus da guerra é o teu socorro bem presente na hora da angústia, e no dia certo Ele te livrará e te abençoará para a glória dEle mesmo. Deus não tem prazer nos que retrocedem, e ao culpado não julgará por inocente. É tempo de autorresponsabilidade espiritual, é tempo de nós pararmos, olharmos o que precisamos consertar e fazer esse acerto urgente. É tempo de nós reconhecermos nossas lástimas, nossos pecados, acertarmos, tirarmos tudo que não glorifica e olharmos fitamente com os nossos olhos para o Senhor, porque afinal de contas, a qualquer momento Ele nos chamará, como está a minha e a sua vida, para ouvir esse soar da trombeta. Irmãos, mesmo em tempo de pandemia, o Deus que nós servimos não mudou. Os ouvidos do Senhor estão abertos, os olhos do Senhor estão atentos a quem o adora em espírito e verdade. E para isso é importante nós mantermos a nossa esperança firme no Senhor. Afinal, igreja, se te perguntarem qual é a razão da vossa esperança, qual é a sua resposta, nós sabemos que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 5, de 3 a 5. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, sabendo que a prova, a peleja, a batalha, a adversidade, ela produz paciência, ela produz tempo de espera, ela produz confiança, ela produz segurança, e a paciência, a experiência, vivência do poder de Deus, aproximação com o Senhor, conhecimento mais e mais das profundidades que Deus tem para revelar a cada um de nós, e a experiência, a esperança de um dia sermos abençoados por Ele, a esperança de um dia alcançarmos a promessa que Ele tem para cada um de nós, a esperança de um dia nos encontrarmos com Ele na glória. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Senhor, Ele tem poupado o seu povo do dia mau e mostrado para o mundo que nós somos a menina dos seus olhos. Em Malaquias 3, 17, 18 diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, mesmo em tantas provações. Igreja, Deus tem cuidado de nós. Deus tem derramado a sua graça e o seu poder para cada um que se aproxima dele verdadeiramente, que confia, que tem esperança de saber que ainda que o mundo trema ao nosso redor, a presença de Deus ela nos blinda e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Então somente confie, então somente mantenha uma vida em retidão, então somente tenha uma vida irrepreensível diante da presença de Deus. Sabemos que a misericórdia do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos, e o seu amor ele é infinito para conosco. Deus nos perdoa, irmãos, de forma falha que somos. Erramos a todo instante, a todos os momentos. Mas nem por isso nós devemos permanecer no erro, nem por isso nós devemos deixar de pedir a misericórdia de Deus a nosso favor, nem por isso nós devemos deixar de nos aproximar do Senhor.
É constante, é dia após dia, é de glória em glória, até o dia perfeito se formar, até nós ouvirmos o nosso nome, até nós ouvirmos que vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado desde o começo. O nosso prêmio não é nessa terra, o nosso prêmio é na eternidade, para a glória do Senhor Jesus. Fale para o mundo que a nossa esperança está em Jesus Cristo, nosso Senhor, e que muito em breve estaremos eternamente com Ele. Não somente nós, mas todos que amam a sua vinda. Espere mesmo que ainda não tenha acontecido. Continue confiando e crendo, porque na hora certa a promessa do Senhor virá. Há quanto tempo tem a promessa de Deus? Às vezes eu vejo crentes desistindo com menos de 1 ano, menos de 2 anos, daquilo que Deus prometeu, menos de meses, de dias, de semanas, desistindo, achando que Deus já não tem mais aquela promessa. Irmãos, pode passar o tempo que for, se você estiver em obediência, Deus na hora certa cumprirá. Agora entenda o que é hora de Deus e entenda o que não ocorreu por falha nossa. Separe bem as coisas, separe o tempo de Deus, se nós estivermos buscando, confiando, consagrando, e separe o que nós ainda não fizemos para poder receber aquilo que o Senhor tem com promessa. Irmãos, a vida de Caleb é algo incrível, porque primeiro, dos espias, ele foi o que trouxe o melhor relato de Canaã, e mesmo assim a promessa de Deus teve um tempo para se cumprir na vida dele, e ele não desistiu, ele não esmoreceu, ele não achou que não tinha mais para ele. Veja em Josué 14, de 7 a 12, diz assim: 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados. Igreja, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta promessa a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje já tem 85 anos, e ainda hoje estão tão forte quanto no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal agora é a minha força, tanto para a guerra quanto para sair e entrar. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste os que estavam ali, os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Irmão, se você estiver de joelho, jovem, adolescente, adulto, irmãos já de idade avançada, se você estiver de joelho, no tempo do Senhor a promessa virá. Irmãos, hoje eu tenho conquistado promessas que eu ouvi quando eu tinha 13 anos. Eu fazendo uma reflexão daquilo que Deus já falou comigo, daquilo que eu ouvi Deus falar com muitos. Quantas bênçãos eu pude conquistar, quantas bênçãos eu estou vendo Deus fazer e realizar. Mas eu também sei fazer uma reflexão daquilo que não aconteceu por irresponsabilidade minha. É isso que é importante, igreja. Não atribua a terceiro a sua responsabilidade. Não atribua a terceiro a falha que está em você. A responsabilidade de uma bênção não ter acontecido não é do nosso pastor. Aliás, o nosso pastor, ele ora dia e noite para que Deus possa te abençoar. A responsabilidade é nossa. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é individual de cada um. Todos nós sabemos aonde nós precisamos acertar, todos nós sabemos o que precisamos corrigir, todos nós sabemos aquilo que nos afronta e aquilo que nós deixamos levar. É importante nós vigiarmos a todo tempo, para que o Senhor possa encontrar em nós um crente apto para receber suas promessas. Já viram que tem crentes que se convertem e rapidamente eles recebem bênçãos incríveis da parte de Deus? Porque eles se mantêm no primeiro amor. Claro, é uma sinalização do amor de Deus para com aquelas vidas, e o Senhor nos abençoa, transforma, porque existe uma intenção verdadeiramente de servir a Cristo. Mas nós temos que manter essa intenção de servir a Cristo constante em nosso viver. Essa chama tem que estar acesa. Nós não podemos deixar isso apagar, nós não podemos deixar isso morrer.
Nós temos que manter firmes e constantes, buscando, adorando a todo tempo, como se fosse no primeiro amor, como se fosse ali no nosso batismo nas águas, como se fosse no batismo no Espírito Santo, como se fosse no momento de uma consagração. Enfim, nós temos que continuar buscando a todo tempo, para que o Senhor possa abençoar a minha e a sua vida, como Ele apraz, para a glória do Senhor Jesus. Um alerta: não pare de buscar, e não fique olhando somente para as coisas dessa vida. É importante nós trabalharmos, nós buscarmos, nós termos um bom estudo. Tudo isso é de real valor. Nós temos que fazer isso e praticar. Mas não coloque o seu coração somente nisso. Coloque o seu coração na presença de Deus. Saiba que a dependência de Deus é algo incrível. Porque quando nós dependemos verdadeiramente do Senhor 100%, o Senhor Ele vem e nos surpreende naquilo que é atribuição nossa. Aquilo que é responsabilidade sua e minha, nós devemos fazer. Deus não vai mover no que nós temos que fazer. Seja no nosso trabalho, na execução, enfim, isso é responsabilidade nossa. Agora, Deus nos abençoar, Deus nos suprir, Deus fazer o incrível, o extraordinário, irmãos, pode ter certeza que a parte dele o Senhor faz. E Ele nos surpreende a cada dia, como tem surpreendido a igreja do Senhor ao redor dessa terra. Então não fique somente olhando para as coisas desse mundo. Em 1 Coríntios 15, 19... se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E agora, igreja, se o mundo nos perguntar qual é a razão da esperança que habita em nós, qual é a razão da sua esperança, igreja? É saber que um dia Cristo voltará, mas até a sua volta existe uma jornada, e nessa jornada nós estamos aqui para ser instrumentos nas mãos de Deus, nós estamos aqui para ser abençoados para Ele, para que as pessoas vejam a diferença que é entre servir e não servir. Portanto, você, não envergonhemos o nome de Cristo. Honremos o Senhor a todo tempo, honremos o ministério que Deus nos colocou, honremos os nossos líderes, o nosso pastor como primícia. Porque, irmãos, o Senhor, Ele nos entregará, o pastor nos entregará para Deus fazendo com alegria. E Ele quer fazer isso com gozo, sabendo que uma multidão foi arrebatada como rebanho dEle. Então, igreja, mantenha o seu coração firme, atento, sabendo que toda a sua caminhada, ela não é vão no Senhor. E para finalizar essa palavra, Romanos 8, 31 a 39, muito conhecido de toda a igreja, mas que às vezes parece que passa desapercebido. Igreja, perceba que naqueles versículos onde nós ouvimos muitas vezes, talvez nós deixamos aquele amor que nós ouvimos, na primeira vez que nós ouvimos ou lemos, e nós passamos a não perceber a grandiosidade que Deus fala conosco através da sua palavra. Por isso é importante nós mantermos essa comunhão constante, por isso é importante nós orarmos todos os dias, lermos a sua palavra, para que o Senhor se revele cada vez com mais clareza. E esse versículo é um exemplo disso. Esse texto que está em Romanos 8, de 31 a 39, diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também a Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, em todas essas provas, em todas essas pelejas, em todas as adversidades, em todas as batalhas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Vamos agora ter um momento de oração. Igreja, que o Senhor possa falar contigo nessa palavra.
Você também que porventura não é crente, que está ouvindo essa palavra, está vendo, saiba que Deus quer te salvar através de Jesus Cristo. Ele entregou a sua vida numa cruz, numa morte de sangue, para que eu e você pudéssemos chegar a Ele e sermos chamados filhos de Deus e termos direito por herança. Mas é necessário uma caminhada e uma busca, e com certeza Deus quer fazer uma obra na sua vida também. Oremos para que esses dias maus possam passar, possam ser cessados. Oremos para que toda perseguição contra a igreja do Senhor caia por terra, em nome de Jesus. Oremos para que o Senhor livre e defende dessa praga, que não se achegue à tenda de nenhum irmão, mas que possam ser todos blindados para a glória e honra do Senhor. Vamos orar, igreja, em nome de Jesus. Deus amado, nós nos colocamos mais uma vez diante de Ti. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, e a Tua graça sobre essa nação. Deus, sara essa nação, sara esse país, Senhor, esse planeta, sara a nossa cidade, em nome de Jesus Cristo. Não permita, Senhor, esse mal atingir a vida de nenhum servo Teu, mas fica aqui, Senhor, verdadeiramente blindado com o Teu poder e com a Tua graça, cada lar representado pelos irmãos que nos assistem, em nome de Jesus Cristo. Sabemos, Senhor, que o Senhor tem uma obra grandiosa para a Tua igreja, sabemos que a qualquer momento o Senhor voltará, já está sinalizando em Israel, já está sinalizando no mundo, a volta de Cristo é algo eminente, nós temos que estar preparados para poder subir, e em nome de Jesus reinarmos eternamente com o nosso Senhor. Grande Deus, blinda a vida de cada irmão, continua abençoando, dá-nos esperança, Senhor, mas uma esperança viva, uma esperança, Senhor, de confiança, de sabermos que pela fé que nós temos em Cristo Jesus, a qualquer momento o Senhor nos abençoará e dará aquela promessa tão almejada. Livre e defende de todo mal, não permita, Senhor, nenhuma circunstância, alcança a vida do nosso pastor, da irmã Neuza, de toda a sua família, glorifique e exalta o Teu nome, Senhor, na vida dos obreiros, até o dia que o Senhor nos permitir voltarmos a ter culto, Senhor, de forma grandiosa, como o Senhor sempre fez essa igreja, de formas como nós temos visto, Senhor, ao longo desses 25 anos, que o Senhor possa continuar a abençoar a vida do nosso pastor e usar ele com poder. Dá, Senhor, a paga, dá o refrigério para a vida do Teu servo e blinda ele mais e mais, blinda a Tua igreja mais e mais, alcança-nos, Senhor, com a Tua graça, com a Tua misericórdia. É o que nós clamamos, Senhor, estendendo, Senhor, a vida de todos adolescentes, todos jovens, todos irmãos, todos casais. Blinda, Senhor, com o Teu poder e com a Tua graça, em nome de Jesus Cristo é que nós clamamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, a paz do Senhor Jesus.